E agora vamos em mais uma entrevista aqui no programa. Saúde. O tema crise convulsiva voltou a chamar a atenção nessa última semana, depois que o ator Henri Castelli precisou se afastar de compromissos profissionais por orientação médica, depois de apresentar episódios convulsivos. E essa situação reacende o alerta para uma condição de saúde que pode afetar pessoas de diferentes idades e muitas vezes surgir de forma inesperada. Para entender essa situação de saúde, nós vamos conversar com o Dr. Saulo Teixeira, que é médico neurocirurgião. Doutor Saulo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Olá, Luciano, bom dia, tudo bem? Tudo em paz, é um prazer, doutor Saulo. Eu vou direto na pergunta que o povo quer saber. O que é crise convulsiva e o que é que acontece no cérebro, hein, doutor Saulo, durante esse episódio? Luciano, o cérebro da gente funciona através de pequenas despolarizações elétricas que vão se traduzir em comunicações entre os neurônios. Isso a baixíssima voltagem, né? Os neurônios eles vão atuando como fios e essa eletricidade, vamos dizer assim, ela vai se propagando ao longo desses pequenos fios que são as células do sistema nervoso. Em algumas pessoas, seja por uma condição genética que já nasceu com a pessoa, ou seja por questões secundárias como impactos que geram cicatrizes, AVCs, tumores cerebrais, infecções, inflamações do cérebro, acontece uma desorganização dessa atividade elétrica e, ao ter essa atividade desorganizada, esses pulsos elétricos acabam por contaminar, vamos dizer assim, áreas diferentes do cérebro, diferente daquilo que seria o funcionamento adequado. Então, essa desorganização elétrica é o que dá origem a uma crise epiléptica ou uma crise convulsiva. Tem diferença entre crise convulsiva e epilepsia, doutor Saulo? Sim, Luciano, a crise convulsiva é um evento isolado, normalmente, né, onde acontece uma convulsão, e a epilepsia é uma doença que está relacionada à presença dessas crises. Mas não necessariamente todas as pessoas que têm uma crise convulsiva isoladamente têm uma epilepsia de base. Entre as epilepsias, tem aquelas que são as primárias, como eu falei, que a pessoa tem uma doença que normalmente nasce com ela, tem origem genética, né? E convulsiona ao longo da vida. E tem as chamadas epilepsias secundárias também, que inclusive provavelmente foi o caso que você citou, onde um traumatismo, um AVC, uma infecção ou um tumor levam a uma recorrência de crises convulsivas. Mas para a doença a epilepsia, necessariamente tem que ter convulsões ao longo do tempo, né? Tem que ser recorrente. Agora, como é que acontece o caso de um adulto que nunca teve esse problema antes, como foi o ator agora essa semana passada, e de repente, 2 episódios em curto espaço de tempo, doutor Saulo? As crises convulsivas, elas têm alguns fatores que são predisponentes, né? Como esse que eu falei, a pessoa tem aquela condição que torna mais possível do que outras pessoas que ela tenha uma convulsão, mas também tem algumas situações de estresse emocional, de ritmo respiratório mais acelerado, estímulos visuais, febre, por exemplo, como acontece em crianças, são coisas também que funcionam como desencadeadores de uma crise. O ator a que você se referiu, Luciano, eu tive a curiosidade de dar uma lida na internet sobre isso. Ele teve um traumatismo craniano em 2020 que pode ter sido origem de uma cicatriz. No cérebro, as cicatrizes a gente chama de gliose, áreas de gliose. E essas cicatrizes, elas desorganizam naquele ponto do cérebro a atividade elétrica e podem ser o fator predisponente para convulsões. O ouvinte estava aqui me questionando, pedindo para passar a pergunta, doutor Saulo. Situação de estresse, quem dorme pouco ou quase nada, pressão emocional, tudo isso pode desencadear uma convulsão? Pode, Luciano, pode ser um fator que venha a desencadear uma crise convulsiva, sim. Uso de substâncias estimulantes, hipoglicemia, né? Aquela pessoa que passa muito tempo sem se alimentar e a glicose cai a níveis mais baixos, isso pode predispor a uma crise. A privação de sono, quem passa muito tempo sem dormir também, o cérebro passa por alguns processos que deixam o limiar convulsivo, que a gente chama, né? Ou seja, o limite dessas despolarizações elétricas a partir do qual elas vão se propagar, dando origem a uma convulsão. Tudo isso muda esse limiar convulsivo. Passar muito tempo sem se alimentar, dormir mal, e o estresse emocional ele acaba estando também relacionado a essa excitabilidade do cérebro que pode levar à crise. Normalmente por irregularidades respiratórias, a pessoa fica respirando numa velocidade
maior do que o normal, o que a gente chama de hiperpneia, né? Você fica respirando com ciclos mais curtos, e isso muda a concentração de algumas substâncias no cérebro e também favorece o surgimento de crises convulsivas. Então, esse aí é o principal sinal de alerta que indica que uma crise pode estar prestes a acontecer, é isso, doutor Saulo? Na verdade, as crises elas se apresentam, inclusive, muitas vezes com alguns prenúncios, né? A crise convulsiva ela também pode ter uma aura, ou seja, a pessoa começa a ter pequenas alterações de comportamento, em alguns casos até sentir uma sensação de mau cheiro que não existe, Certo. sensações estranhas que parecem até com questões psiquiátricas, como sensação de medo, sensação de plenitude na barriga. Tem várias alterações que podem ser as chamadas auras das crises convulsivas. E ao ter esses sintomas, antes do ictus, que é a parte onde a crise de fato acontece, eles podem sim dar esse aviso, como você falou, mas isso não é necessário. Muitas vezes ela acontece de uma forma completamente inesperada e, ao pegar de surpresa, também quem está em volta do paciente precisa ter cuidado para lidar bem com esse tipo de situação. E essa é exatamente a próxima pergunta. O que é que deve ser feito imediatamente ao presenciar alguém tendo uma crise convulsiva, doutor Saulo? Tem que lembrar, Luciano, que a maior parte das crises duram muito pouco tempo. Quando eu falo que duram pouco tempo, às vezes a gente está falando de menos de 1 minuto de duração ou alguns poucos minutos. Então, a prioridade da pessoa que está ao lado de uma pessoa que começa a ter um ataque epiléptico, uma crise convulsiva, deve ser, primeiro, lateralizar a pessoa para evitar que ela venha se engasgar com secreções da boca que ela não vai estar conseguindo deglutir pela assincronia da musculatura, afastar objetos que tão perto, proteger a cabeça para evitar que a pessoa venha naqueles movimentos que ela não está controlando a bater a cabeça no objeto ou ter um machucado secundário sobre isso. Jamais colocar, como se falava antigamente, questão de puxa a língua da pessoa para fora para evitar um engasgo, isso é um mito e deve ser completamente desencorajado. Ninguém se engasga com a própria língua, mas tem dedos que podem ser severamente machucados numa situação dessa, porque a pessoa não controla a sua musculatura. E, por último, ver a duração dessa crise e acompanhar como é que a pessoa fica depois. Porque se é uma crise que ela é reentrante, ou seja, a pessoa passa muito tempo convulsionando ou tem episódios sequenciais, ou se é uma crise que dura muito tempo, isso pode levar, em casos extremos, a uma situação de insuficiência respiratória, até levar a pessoa a um desfecho desfavorável, ao óbito. Então, em situações em que acontecem eventos seguidos ou que dura muito tempo, ou então, claro, se for a primeira crise, é importante procurar atendimento médico, de preferência atendimento médico especializado. Doutor Saulo Teixeira, médico neurocirurgião, muito obrigado mais uma vez pela gentileza de atender o nosso convite. Boa semana, até a próxima. Até mais, Luciano, sempre um prazer. Um abraço. Nós é que agradecemos.